Os nossos 5 minutinhos iniciais. Vamos então dando início, né, na nossa aula de hoje. Como vocês sabem, as nossas aulas, todas elas são gravadas, e esse vídeo, né, da aula 5, da parte da manhã, vai estar disponível para vocês ali no Classroom, na barra atividades, lá no tópico vídeos, aulas ao vivo. Os slides também, né, sempre os slides das aulas, posteriormente ficam disponíveis ali para vocês, também na barra atividades do Classroom, lá no tópico slides das aulas. Então, tanto os slides das aulas anteriores, quanto os vídeos das aulas anteriores, já estão todos ali para vocês, né? Caso queiram rever, enfim. Inclusive, do sábado passado, né, que teve o feriado, foi colocado ali os vídeos já gravados para vocês. Aqueles vídeos lá têm uma parte integrante, né, importante daqueles conteúdos da aula passada, que é o método PEPS, né, o método ponto de pedido, que é sempre importante rever, né, porque ali tem conteúdo importante para o trabalho, né, o trabalho disciplinar que vocês precisam fazer. Até essa semana postei um material extra ali, uma playlist, né, da nossa disciplina de produção de materiais, lá do canal do YouTube, né, entre aqueles vídeos ali, tem vídeo importante ali também, indicando, né, um material a mais extra ali, indicando o processo de realização ali do trabalho, tá? Então, também fica mais uma dica aí, quem quiser rever um conteúdo extra sobre aqueles cálculos, né, método PEPS e ponto de pedido, tem ali naquela playlist que eu postei durante essa semana para vocês, tá? Não sei se alguém viu, né, a playlist, mas já está ali disponível no mural do Classroom. Muito bem. No início de cada aula, pessoal, nós buscamos relembrar o nosso calendário de aula. Eu falo relembrar por quê? Porque a gente já trabalhou esse calendário lá no vídeo do contrato pedagógico, no primeiro dia de aula, com todos os detalhes, né? Nosso vídeo do contrato pedagógico foi um vídeo de mais de 1 hora, tratou de todos os detalhes, funcionamento das aulas, todo o processo avaliativo, o Moodle, o Classroom, a gente abriu o Moodle, mostramos lá o guia do aluno, onde fazer as avaliativas, provas, substituição, abrimos o Classroom, mostramos onde está o trabalho, como vocês vão entregar o trabalho ali dentro do Classroom, com todos os detalhes, né? Se alguém não lembra, não assistiu, assistiu pela metade, o vídeo do contrato pedagógico também está disponível no Class, ali na barra atividades, no tópico contrato pedagógico, né? Está ali o vídeo para vocês reverem, relembrarem, né, dos compromissos. No entanto, no início de cada aula, por prática, né, de memória, né, para ajudar vocês a relembrarem, não esquecerem das coisas, a gente retoma o calendário, tá? Relembra o calendário. Então, no dia 24/4, na parte da manhã, vocês tiveram, além do contrato pedagógico, a aula 1. Depois à tarde tiveram a aula 2, e correspondente a essa semana, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 lá no Moodle, né, valendo 1 ponto, cujo prazo estava lá no guia do aluno, né, aquele arquivo importante que a gente conversou lá no contrato pedagógico, onde vocês têm lá as datas para fazer cada avaliativa, tem prazo, né, não pode deixar passar aquele prazo. No dia 1/5 foi o feriado, né, em função do feriado a gente não teve a aula ao vivo, mas eu produzi todo o material, enfim, os exercícios, a gravação para vocês, e foi, então, disponibilizado o material na manhã, né, do dia 1/5, a aula 3, os exercícios da aula 3. Na parte da tarde do dia 1/5 foi liberado lá para vocês o vídeo da aula 4, os exercícios da aula 4, né? Vocês ficaram com o compromisso aí de fazer, correspondente a essa semana 2, a atividade avaliativa 2 lá no Moodle, valendo 1 ponto, prazo no guia do aluno, né? Então, tem um período que abre, aí tem alguns dias para fazer e encerra lá numa determinada data, né, que está no guia do aluno. Então, tem que, compromisso de vocês, abrir o guia do aluno, né, anotar as datas, fazendo os prazos, as avaliativas. Hoje, 8/5, né, nós temos agora de manhã a aula 5, na parte da tarde a aula 6. A divisão da aula é a mesma, né, de todas as aulas. Na primeira parte a gente tem conteúdo, né,
A gente conversa a respeito, né, desse conteúdo, vocês também participam, né, de preferência, é importante vocês participarem da aula expositiva, com perguntas, dúvidas, exemplos também profissionais de vocês. Depois dessa parte a gente tem um intervalo, depois do intervalo a chamada, depois da chamada a aula continua com exercícios no Classroom, né? O conteúdo continua sendo trabalhado, só que de uma outra forma na segunda parte, né? Com exercícios. Aí vocês vão pesquisar o material, enfim, e vão fazer esses exercícios, tá? Na parte da tarde, então, aula 6. Entre a aula da manhã e a aula da tarde, a gente tem um intervalo, né? Ao meio-dia, entre meio-dia e 13 horas, a gente tem intervalo de almoço, né? Então, nosso período da manhã encerra meio-dia, retornamos às 13 horas e vamos até às 16 horas. Correspondente a essa semana 3, vocês têm a atividade avaliativa 3 para fazer lá no Moodle, né? Está dentro da semana 3, lá dentro do Moodle. Vale 1 ponto, e o prazo para fazer ela está lá no guia do aluno, né? Aquela data que encerra lá, depois daquela data não terá mais como fazer, né? Então fiquem atentos. No próximo sábado, 15/5, na parte da manhã, aula 7, na parte da tarde, aula 8. Aí vocês vão ficar, então, com compromisso para fazer, né, atividade avaliativa 4, lá dentro da semana 4, no Moodle, valendo 1 ponto, igualmente, prazo no guia do aluno. Tá, gente? Então, todas essas atividades avaliativas, como a gente conversou lá desde o contrato pedagógico, os prazos estão sempre no guia do aluno. Tá? Você tem que acostumar a abrir, né, esse arquivo que está lá no Moodle. Cada disciplina que vocês iniciam, todas elas têm o guia do aluno, né, no modo EAD, tem o guia do aluno lá na disciplina que vocês estão começando. Tem que ser a prática de vocês já se guiarem, né, por esse instrumento aí, certo? Vimos então que são 4 pontos na N1. Para fechar os 10 pontos da N1, faltam 6 pontos. Esses 6 pontos vêm do trabalho disciplinar. Esse trabalho disciplinar vocês vão fazer e entregar ele no Classroom até 15/5. Comentamos isso, explicamos os detalhes lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Quem não lembra dos detalhes a respeito do trabalho disciplinar, assista lá o nosso vídeo do contrato pedagógico, tá? Mas a entrega dele é até 15/5, ou seja, qualquer data antes dá para entregar, dá, né? Até o dia 15 inclusive, tá? Vale 6 pontos, fecha os 10 pontos da N1, que é a nossa nota 1. Lá no dia 22/5, na parte da manhã do dia 22, nós vamos ter a nossa revisão. A gente vai fazer uma revisão do conteúdo, né? Da aula 1 até a aula 8. Vai ter exercícios também de revisão. Na parte da tarde, ou seja, depois do almoço, né, ali às 13 horas, acontece a prova final de vocês. Tá? Então, uns minutos antes das 13 horas, é postado no mural do Classroom as instruções de prova e o código da prova. Tá? Então, na parte da tarde, no dia 22, não tem conexão ao vivo. Essa conexão ao vivo é só de manhã, né, no momento da revisão. À tarde, na hora da prova, é só a prova que acontece, então não tem conexão ao vivo. Vocês vão fazer a prova da N2 lá no Moodle. Então, leram as instruções ali no Classroom, copiaram o código da prova, vão abrir o Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai estar lá a prova final, né, prova avaliativa final. Vão clicar nela, inserir o código que vai ser solicitado, e aí vão fazer, então, 10 questões objetivas sobre o conteúdo da disciplina de produção e materiais. Respondeu 10 questões, no final, salvar, enviar, e ela já vai dar a nota da N2. A média final, N1 mais N2 dividido por 2. Tem que dar a média mínima, 6. Abaixo de 6, reprovaria. No entanto, ainda tem mais uma chance, que é fazer a prova de substituição lá no Moodle, né? Dia 5 de junho, 5/6. Então, digamos que ficou com 8 na N1 e 2 na N2. Soma as duas, né? 8 mais 2 dá 10, divide por 2 dá 5. Ficaria abaixo da média, reprovaria. Bom, aí pode fazer a prova de substituição, vai substituir qual nota? Vai substituir a nota menor. Ficou com 8 na N1 e 2 na N2, vai substituir a nota 2, né? Quanto precisa tirar para ser aprovado? A nota suficiente, que é somada com a N1, né? No caso 8, no nosso exemplo, de 12 para dividir por 2. Então, se eu fiquei com 8 na N1, vou fazer a substituição, para substituir a nota 2 da N2, tem que tirar no mínimo 4, né? 8 mais 4, 12, dividido por 2 dá 6, tá? Então tem essa possibilidade aí. Espero que ninguém chegue, né, ao ponto de precisar fazer substituição, mas se precisar tem, né,
a prova de substituição, que vai aparecer só para quem ficar abaixo da média 6, no dia, neste dia, nesta data, 5/6, tá? Então tem que entrar lá no Moodle, nesse dia, clicar lá na prova de substituição, que vai estar abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da prova final. Só para quem ficar abaixo de 6, vai aparecer a prova de substituição lá. Clicar nela e fazer, porque nela não tem código, né? Vai só acessar e fazer a prova, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas sobre o nosso processo avaliativo, calendário, as nossas datas? Como é que tá para vocês? Todo mundo tranquilo? Tudo certo. Legal. Brenda também colocou tranquila no chat. O Arthur também sem dúvidas. Ana Paula, tudo. Então tá, gente. Então vamos adiante ao nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Vamos lá. Nosso conteúdo da aula da manhã está relacionado à área de compras e também ao armazenamento, claro, que ocorre após a entrada desse material na organização. A gente sabe que o material transita todo o processo, né? Desde a entrada, transformação, né, da matéria-prima em produto, depois o produto final, né, o produto acabado, sendo estocado na expedição até o envio ao cliente final. Então, tem todo um processo interconectado. A área de compras, ela não se resume em si mesma, mas ela se conecta a diversas áreas organizacionais, não só ao ambiente interno, mas também ao ambiente externo, né? Porque a área de compras contacta fornecedores, se relaciona então com fornecedores, ela é impactada pelo meio externo, sempre que existem medidas legais que afetam, né? Câmbio, juros, né? A tributação, que influencia as notas fiscais emitidas, né, recebidas. Se relaciona com o meio externo também através dos transportadores que possam ser terceirizados. Internamente se relaciona com a área de produção, né, com a área de PCP, com a área de marketing, entre outras. Então, a área de compras ela é extremamente importante e tem diversas relações, né, com áreas internas e com a área externa à organização, né? Então sempre tem um ambiente interno e externo influenciando as ações dessa função organizacional tão importante, né, que supre a empresa de materiais. Então, a área de compras ela é responsável pelo suprimento não só das matérias-primas, né, dos insumos e materiais para o sistema produtivo, mas também, é claro, a área administrativa ela é suprida por esse mesmo setor. Então, ele se liga diretamente à produção, né, porque fornece materiais para a produção desses bens ou execução de um determinado serviço, tendo esse elemento importante, porque daí vem o faturamento, daí vem o lucro, o resultado que essa empresa necessita para se manter no mercado, crescer e se desenvolver, né? Mas existem essas funções subjacentes administrativas, são tão importantes quanto, né, e são supridas também pela área de compras. Então, materiais de consumo, né, para o funcionamento da área administrativa, papel, né, tinta para impressora, essas coisas, né, de suprimento de material administrativo, também faz parte da área de compras, tá? Aqui a gente está detalhando mais a relação com a nossa disciplina, é claro, né, com a área de produção, seja produção de bens ou de serviços. Mas, de forma bem geral, o que a área de compras precisa atender em termos de níveis de estoque e necessidades da empresa? Ela precisa atender na quantidade certa aquele item ou itens necessários à reposição, no tempo adequado, para que não haja falta do material e descontinuidade do processo, do trabalho, da produção. Ela precisa atender à qualidade necessária a esse processo. Isso reflete e muito no produto final, né, ou na prestação do serviço que está sendo feito, mantendo a clientela na base ou ampliando essa base. Claro que a má qualidade tem um efeito inverso. E com custo certo. A área de compras, ela é inclusive vista hoje em dia, né, modernamente, como um centro de custos
em que o preço dado no mercado é mais ou menos similar entre os fornecedores, guardadas algumas exceções, algumas situações de mercado, né? Existe sempre um gap de negociação de preço, né? Esse gap é curto. O que a empresa consegue trabalhar muito dentro da área de compras é a própria questão do custo, né? O custo operacional para fazer a compra, os custos relacionados, né, aos materiais propriamente ditos, né, a partir do momento do processo interno, né? Então, esse efeito custo aqui é importante. Os tipos de compras, nós vamos ver 3 tipos, né, de acordo com a sua origem aí, e o resultado para o processo. Nós temos a compra planejada, a compra de urgência e a compra de emergência. Claro que, entre elas, né, a melhor, a ideal, aquela que se busca, é a compra planejada. Porque essa é resultado de um planejamento, né, de uma estratégia, né, de uma previsão, de uma programação que já está devidamente decidida, trabalhada através dos subsistemas que compõem, né, as necessidades de materiais através do PCP, que verificou o material disponível em estoque, verificou qual vai ser o material necessário, a necessidade lá do setor de produção, com os tempos de reposição calculados, né, ponto de pedido acertado, né, previsão de estoque máximo e mínimo de consumo ao longo do tempo, com prazo de entrega dos clientes, com tempo de produção calculado para fazer tudo no tempo acertado. Isso através do seu sistema, né, em geral, MRP, MRP2, tá, dos sistemas de controle. Essa compra planejada é melhor porque o setor, a área de compras, vai ter tempo de negociação, de pesquisar a melhor matéria-prima, os melhores fornecedores, né, fazer a negociação como deve ser feito. Né. Agora, quando ocorre alguma falha no planejamento, nós temos a compra de urgência. Tá? Faltou alguma coisa no planejamento, alguma falha na elaboração desse planejamento, e algum item ou outro, né, algum elemento ou outro, fugiu, escapou, né, saiu daquela curva planejada. Tá? Esse elemento, né, ou materiais, né, que saíram fora do planejamento, vai impedir que alguns requisitos do sistema produtivo possam ser atendidos, né? Como atender a quantidade certa daquele material para a produção, né? A qualidade que se deseja, o prazo, o custo. E aí a compra vai ter que ser feita de forma urgente. Então, o comprador não vai conseguir negociar talvez o melhor preço, né? Porque ele precisa cumprir com prazo. A gente vai ter que entregar aquela produção daqui a 5 dias, né, e faltou o material por causa de uma falha na programação de compra, né, no planejamento lá do PCP, enfim. Vai ter que comprar urgente de um outro fornecedor, que daqui a pouco o preço é mais caro, mas ele tem estoque, né, uma compra de urgência. Então, a compra de urgência já começa a impactar um dos ou alguns dos 5 objetivos da produção, né? Lembram? Qualidade, flexibilidade, custo, né? Rapidez, né? Todos aqueles 5, algum deles ou vários deles vão ser impactados na compra de urgência, que é proveniente de alguma falha, alguma falta no planejamento. Já a compra emergencial, ela ocorre devido a algum tipo de imprevisto, alguma coisa que a empresa não tinha controle, né? E que aconteceu e ela vai precisar dar conta de resolver, tá? E, em geral, são coisas que a empresa precisa fazer. Aconteceu uma situação emergencial, ela não teve como prever, mas ela vai ter que cumprir com aquele imprevisto que surgiu, de alguma maneira. Tá? Então, ela vai ter que fazer uma compra de emergência. Vai, enfim, lançar mão, né, de tudo aquilo que é necessário. Vai pagar mais caro pelo aquele material, né, vai, às vezes, usar o transporte mais caro para chegar o mais rápido possível. Essa é a compra emergencial. Aí praticamente se esquece completamente, né, dos 5 objetivos da produção para fazer essa compra emergencial. Né. Às vezes é uma situação de segurança, né, de integridade de máquinas, pessoas, né, do prédio, enfim,
relação da segurança do espaço, e aí tem que comprar emergencialmente e atender, né? Às vezes é um grande cliente que a empresa desejava atender, nunca recebeu o pedido e a empresa resolveu comprar matéria-prima ou resolveu comprar produtos, né? Um grande varejista, enfim, uma grande rede, e é um pedido emergencial também, né? Para começar um relacionamento com um novo cliente, um grande cliente, às vezes a empresa, né, vai lançar a mão aí nesse primeiro momento, né, de ter o descumprimento daqueles objetivos iniciais para começar a estabelecer esse relacionamento e posteriormente regular, né, essa relação para uma compra planejada, né, e fixar esse cliente na base. Tá? Então as compras emergenciais também podem ser uma estratégia em algum momento, né, de emergência. São 3 tipos, né, compra planejada, de urgência e emergencial. Vamos ver aí as funções do setor de compras. Mas antes da gente ver as funções, pessoal, desse início, né, ali do conceito da área de compras, dos tipos de compras que a gente viu, ficou tranquilo para vocês? Querem fazer alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo? Legal, Renan, obrigado. O Arthur mandou tudo tranquilo no chat, a Ana Paula colocou que para ela tudo ok. Caroline também tranquilo, Lohana também tudo tranquilo. Certo, gente. Vocês podem participar não só com dúvidas e perguntas, né? Mas se vocês quiserem contribuir com, né, algum exemplo da vida profissional prática de vocês, né? Também tragam seus exemplos, né? Ajuda sempre muito, né? Enriquece a participação de vocês é sempre bem-vinda. Por isso, a todo momento eu estou, né, estimulando, perguntando se vocês querem participar, tá? Então vamos lá. As funções do setor de compras. Uma das funções é o desenvolvimento da cadeia de suprimento, ou seja, né, as parcerias com os fornecedores, desenvolver essas parcerias, né, num tipo de relação chamado ganha-ganha, um tipo de negociação chamado ganha-ganha. Por quê? O fornecedor ele faz parte do processo, ele não é um competidor, né? A empresa não tem que aniquilar o seu fornecedor. Em que sentido? Extrair sempre dessa relação, né, toda a vantagem possível, inclusive, né, incutindo algum tipo de prejuízo lá no fornecedor, né? Então a gente não pode ter esse tipo de linha de negociação. Tem que ser bom para ambas as partes, né? Eu vou ter um horizonte ali, uma linha de ganho de custo, mas o meu fornecedor também precisa ter o ganho dele para se manter no mercado, continuar existindo e continuar sendo o meu fornecedor com a qualidade que eu espero, cumprindo os prazos, né, me atendendo sempre nas minhas necessidades. Então, o tipo de relação nunca pode ser predatório, né? Então, o desenvolvimento da cadeia de suprimentos pressupõe que nós vamos ter uma relação positiva, né, ganha-ganha com os nossos fornecedores, tá? Onde todos ali, as partes, vão ter resultados positivos no seu processo. Outra função é negociar o preço e as condições de pagamento. Então, claro, hoje em dia, né, a depender da situação, uma boa parte, né, da questão preço, ela é dada pelo mercado, né, o gap para negociar, né, a margem para negociar preço existe, mas é bem pequeno hoje em dia, né, claro, guardadas as exceções, mas na grande maioria das vezes, né, o comparativo entre os diferentes fornecedores do mesmo tipo de produto, enfim, tende a ser similar, próximo, então o gap de negociação de preço é pequeno, o que hoje em dia, né, acaba trazendo um ganho para a negociação na área de setor de compras são as condições de pagamento. Facilitam bastante que a empresa tenha um bom fluxo de caixa. Então, negociar as condições, né, o tempo
né, as parcelas, né, o número de vezes, né, o início do pagamento em que vai acontecer aquela compra, faz com que haja uma distribuição, né, desse fluxo de capital a ser destinado aos fornecedores, fazendo com que a empresa possa, né, trabalhar melhor o seu fluxo de caixa ao longo dos meses. Então, o setor de compras é muito importante nessa questão da negociação das condições de pagamento, né. O preço continua sendo, né, como sempre foi, mas o gap de negociação está cada vez mais justo, cada vez menor, né. Nós temos fornecedores que trabalham numa aproximação de preço muitas vezes, né. Uma outra função do setor de compras é o acompanhamento do processo, né. Então, claro, feita a negociação, né, feita a compra da matéria-prima ou das matérias-primas necessárias à produção do produto ou prestação de determinado serviço, é comum da área de compras, né, fazer o acompanhamento, chamado follow-up. Por que isso é tão importante, né? A empresa lida lá com diversos fornecedores, né? E se ela faz a compra, acerta as datas para entrega e deixa isso, né, a cargo simplesmente do fornecedor, quando chega a data lá do material chegar na empresa para produção, né, realizar a sua atividade, daqui a pouco a gente vai começar a receber, né, ligações da área de compras, olha, chegou a data aqui de receber o material não veio. Aí a gente vai ver o que aconteceu com o fornecedor vai dizer, muitas vezes, olha, não consegui, deu problema no processo, enfim. Bom, aí já não tem mais o que fazer, né? Chegou o momento da necessidade do material e a produção vai parar, né? Se a produção parar, a empresa não produz lá o produto, não entrega no prazo para os clientes, não vende, não fatura, vai ter problemas extremamente sérios. Então, o que seria o acompanhamento do processo? Fiz a compra de tempos em tempos, isso é gerido por cada empresa, dentro da sua área de materiais de compras, mas de tempos em tempos, a cada 3 dias, a cada 5, a cada uma semana, a cada 15 dias, a depender daquilo que foi decidido, né, dentro da área de compras, os compradores vão fazer, então, um contato, um acompanhamento com o fornecedor. Não foi comprado um determinado material para ser entregue daqui a 30 dias. Então, foi definido lá que a cada semana, né, um determinado comprador lá, responsável por alguns materiais, vai ligar para aqueles fornecedores. Então, ele vai ligar daqui a uma semana como é que está o processo, como é que está a produção do nosso material, né, quantos por cento já está pronto. Já está pronto 20%, consegue fazer uma remessa já antecipada desses 20%, e vai acompanhando, né, na próxima semana já está mais 20% pronto. Chegou do meio para o final, o fornecedor vai dizer, olha, tive um problema, não vou conseguir entregar o restante. Se eu estou fazendo esse acompanhamento, ainda há tempo da empresa buscar um outro fornecedor para complementar essa compra. Agora, se não fizer o acompanhamento, vai acontecer de chegar no final e dar problema, evitar problema de fornecimento, então, proveniente dessa função, né? Função básica do setor de compras, fazer ao acompanhamento do processo. Nós temos também a função de recebimento de materiais. Claro que essa função não é única e exclusiva do setor de compras, né? Claro que ali há um envolvimento, né? Além da área de compras, o pessoal que na área de recebimento às vezes está ligado, né, à gestão de materiais, almoxerifado, que faz o recebimento desse material. Um técnico, né, alguém da área técnica responsável por fazer a verificação de materiais que necessitam, né, essa verificação mais técnica. E, claro, alguém da área de compras para verificar nota fiscal, né, volume, né, os preços praticados, as entregas, se foram feitas no prazo, na qualidade necessária. Então, em geral, né, funcionam essas três funções ali dentro, junto com a área de compras, né, o recebimento não é exclusivo, então, da área de compras. Haverá alguém, né, eventualmente, ou um setor, eventualmente, responsável por esse recebimento, que, ao verificar a chegada do material, né, vai então contactar a área de compras, informando, chegou a nota, né, o material tal, vai fazer a conferência, se é necessário fazer, então, uma confirmação técnica, né, daqui a pouco uma empresa que, né, recebe um material específico lá, tem que fazer uma verificação técnica, né, um produto químico, vai fazer um teste, vai ter um técnico químico que vai fazer o teste da qualidade do material. Se é uma empresa metal mecânica, por exemplo, né, recebeu chapas metálicas,
Aí tem um técnico mecânico que vai verificar as dimensões dessa chapa, a liga, enfim, espessura, para antes da entrada no almoxarifado. Então, essas funções acabam trabalhando juntas no momento do recebimento, né? Claro que, confirmado pela área técnica, dado a entrada do material, né, no almoxarifado, a área de compras, então, da nota fiscal, né, vai emitir, então, vai enviar essa nota fiscal ao setor financeiro que vai fazer o pagamento do fornecedor, depois de feito, né, esse processo de recebimento ali, antes de dar entrada do material no almoxarifado. Justamente para evitar, né, que entre matéria-prima que não seja nas condições adquiridas, né, no processo de negociação de compra, nem nas condições técnicas, né, que não possam ser atendidas pela produção. Né? Então, essas áreas funcionam juntas. Hoje em dia, como a gente estava falando antes, a área de compras, né, o setor de compras, ele tem uma função de centro de custo, porque o preço muitas vezes é dado pelo mercado, né, e a empresa vai acabar trabalhando bastante sobre a redução de custos. Tá? Então, essas siglas que aparecem aqui o lucro acaba sendo o resultado de o preço que é dado pelo mercado menos o custo. Se o preço é dado pelo mercado, né, a área de compras vai trabalhar bastante em cima do custo para gerar a melhor margem de lucro, né, de negociação para a empresa compradora. Tá? Então, por isso, a área de compras é vista como um centro de lucro. Claro que ela tem um poder de negociação, né, relacionado ao custo, mais ainda relacionado às condições de pagamento, mas sempre visando, né, a redução dos custos decorrentes da aquisição das matérias-primas ou dos materiais, né, necessários ao suprimento das áreas administrativas. Tá? Porque a empresa o setor de compras, né, responsável pelo suprimento não só das matérias-primas de produção, mas também aos materiais de escritório necessários ao dia a dia, ao cotidiano das ações administrativas. Vamos às etapas do ciclo do processo de compras. Então, quando o processo de compras começa o seu ciclo, como ele começa a funcionar? Quando ele recebe por assim dizer, uma provocação, né? Ele recebe uma ordem de compra. A ordem de compra, ela chega no setor de compras, né? Ela é emitida para o setor de compras quando a empresa recebeu um pedido. Esse pedido, então, né, entra na programação para ser produzido. O setor de PCP, a partir daquele pedido, verifica, tal cliente pediu lá 100 produtos. Ele vai verificar através do sistema ERP da empresa qual é a situação de estoque, tem todas as matérias-primas para produzir esses 100 produtos, alguns itens têm, outros não. Ela vai verificar essa diferença e vai emitir essa ordem de compra, né, para o setor. Então, é um documento interno, tá? A ordem de compra inicia um processo interno entre o PCP e o setor de compras. O setor de compras, então, recebe, provocado, né, pelo PCP, essa ordem de compra, para que a produção receba a tempo necessário os materiais para dar início ao processo de produção. Tá? O que essa informação, né, ou o que essa ordem de compra vai trazer de informação? Os materiais, os códigos, os materiais, enfim, né, as características, enfim, dos materiais a serem adquiridos, a quantidade de cada um desses materiais e o prazo em que se necessita esses materiais. Né? Os materiais precisam estar na empresa até tal data. Então, essas três informações são básicas dentro da ordem de compra. Né? Então, a partir daí, o setor de compras começa o seu processo. A próxima etapa, a partir disso, é fazer a pesquisa e a seleção dos fornecedores. Tá? Então, quem são os fornecedores no mercado para aquele tipo de matéria-prima, para aquele material, e, claro, né, selecionar aqueles que atendam às necessidades da empresa, em termos de preço, condições, né, condições de qualidade, condições de pagamento. Tá? Bom, selecionados os fornecedores dos materiais que vão atender o processo produtivo, o próximo passo é negociar com esses fornecedores. Tá? Então, elementos a serem negociados: os preços, as condições, a qualidade, o prazo.
Aí sim, quando há o fechamento, né, dessas condições junto ao fornecedor, após o processo de negociação, né, se emite uma ordem de compra para o fornecedor. Tá? Então, é um contrato entre as partes, entre a empresa que está comprando, né, e a empresa que está fornecendo. Essa ordem de compra, então, passa a fechar esse elo, né, da negociação. Se faz ali, então, um compromisso, um contrato de compra, chamado ordem de compra. Feita a compra, emitida a ordem de compra para o fornecedor, necessariamente nós temos que fazer aquele acompanhamento que a gente comentou antes, né? Então, como é que esse fornecedor está processando esse pedido, como é que está o andamento, né? Percentual de produção, né? Para ver se ele vai conseguir realmente cumprir com o prazo, porque se acontecer alguma distorção, né, em termos de prazo, ainda dá tempo da empresa buscar um outro fornecedor, né, para não descontinuar o seu processo, o seu fluxo, tá? O controle do recebimento, ou seja, fez todo o processo, todo o acompanhamento, né, mas chega o momento do material entrar na empresa. Então, para entrar no estoque da empresa, ele tem que estar de acordo com o pedido, com as especificações técnicas, com quantidade, qualidade, preço, condições de pagamento, peso, volume, tudo, né? Para que entre no almoxarifado somente aquilo, no almoxarifado de matéria-prima, somente aquilo, né, nas condições necessárias que atenderá à produção. Um material de baixa qualidade, né, ou diferente daquele que é necessário para o processo, né, vai fazer com que esse processo também tenha, né, ou parada, por não conseguir dar continuidade em função da matéria-prima inadequada, ou então uma matéria-prima que está próximo do adequado, mas inferior, e aí vai ter muita perda de matéria-prima durante o processo, que vai elevar o custo. Né? Então, esse controle de recebimento ele é muito importante, faz parte do processo de compra. Pessoal, antes da gente entrar no Supply Chain Management, como é que ficou para vocês aí as etapas do ciclo do processo de compras? Tranquilo? Ficaram com dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Alguém trabalha na área de compras, quer fazer algum exemplo aí da sua Tudo atividade? certo. Tudo certo? Muito bem. Paulo mandou tranquilo no chat. Ana Paula também mandou tranquilo, deu para entender tudo. Certo, gente. Então vamos adiante. Então, nosso próximo tema, nosso próximo assunto, né? Nossa aula agora da manhã é o SCM. É uma sigla em inglês, Supply Chain Management, que no nosso português PTBR, né? Português brasileiro, significa gestão da cadeia de suprimentos, ou seja, gestão de todo o processo, né, de materiais, naquela visão de organização, sistema, né, aberto, ou seja, que vem lá do fornecedor, né, até a saída lá final com a entrega para o cliente do produto acabado. Então, atravessa todo o processo, né, da fase lá dentro do fornecedor, a logística de entrega até chegar na empresa, processamento na entrada, o processamento até tornar, né, um produto final lá na saída e depois a sua entrega até o cliente final. Isso é toda a cadeia de suprimentos. O Supply Chain Management olha então a gestão de todo esse processo, desde lá do fornecedor até o cliente final, então de ponta a ponta, tá? Esse que é o tal do Supply Chain Management. E a gente encontra essa sigla, né, na literatura, livros, né, inclusive dentro dos próprios sistemas de gestão de materiais ou de PCP, né, nas empresas. Muitas vezes a gente vai abrir um sistema tipo SAP, DataSul, Sigan, que faz essa gestão dos materiais, gestão da produção, com vários modos. A gente vai encontrar, às vezes, essa sigla lá. Ou então, às vezes, já traduzido, né, gestão da cadeia de suprimentos. Mas é importante a gente saber, né,
essa sigla faz parte aí desse termo, tá? Se a gente vê falar dela, ou ouvir, né, ou ver dentro do sistema, é esse o significado. Gestão da cadeia de suprimentos, ou seja, gestão, né, que vai lá desde o fornecedor até a entrega do cliente final, ou seja, todo o material ao longo do processo. Bom, dentro da gestão da cadeia de suprimentos, nós temos os materiais que vão ficar, né, armazenados dentro da organização em várias fases, em vários momentos, né? Todo o material que está disponível dentro da organização, em qualquer fase, né, desde a hora da entrada, o material que está dentro do processo, inclusive a gente viu esses diferentes estoques, né, em aula anterior, e depois lá na expedição, com o produto acabado, tudo isso é o estoque da empresa, né? Estão em fases diferentes de desenvolvimento, mas todo esse material, né, mesmo aquele que está no estoque não sofreu nenhuma transformação, aquele que já sofreu alguma transformação, algum processo, alguma integração, e aquele que já está pronto lá, né, totalmente integrado, enfim, já é o produto final, tudo isso é estoque, né? Então, todo e qualquer material que a empresa possui, utiliza no seu processo, esse é o nosso estoque, tá? O almoxerifado é um local, é um espaço físico, tá? O almoxerifado, então, é um espaço físico, onde vão ficar os insumos, as matérias-primas, que depois vão adentrar o processo para a transformação. Então, esse é o nosso chamado almoxerifado, né? Os materiais que estão lá, os insumos, né, para a produção. Claro que não só os insumos para a produção, mas como a área de compras, né, ela atende também a área administrativa, certamente que, né, no almoxerifado também tem lá, né, o papel, né, tem a tinta para impressora e outras coisas, né, necessárias aos processos administrativos, tá, formulários, enfim. E nós temos o depósito ou expedição, né, como algumas empresas denominam também. É onde ficam armazenados os produtos acabados. Né? Então, lá no depósito está o produto pronto, finalizado, embalado, né, a ser despachado para o cliente final assim que o processo logístico de entrega, né, estiver sendo realizado. Tá? Então, nós temos aí 3 espaços de armazenamento. Tá? A armazenagem tem os seus objetivos. Assim como a produção tem seus objetivos, a área de compras tem seus objetivos, a armazenagem também os tem, né? Em geral, muito ligados aos custos, em aspectos distintos. Tá? Então, a armazenagem tem o objetivo da redução de custos em relação a possíveis perdas de mercadorias e produtos, ou seja, existem produtos que vão ter especificações de armazenagem, de conservação, né? Então, é um objetivo da armazenagem observar esses requisitos. Então, eu tenho um material que precisa ter controle de temperatura, um material que precisa ter controle de umidade, né? Uma série de coisas que tem que ser atendidas. Então, isso precisa ser observado, é um objetivo da armazenagem para evitar perdas desses materiais. Então, umidade é bem comum, né, para a maioria dos tipos de materiais que vão ficar no estoque, né? Nada, praticamente nada, pode ser submetido à umidade, né, em função de causar algum tipo de dano no material, perda, né, ou extravio desse material, enfim. Né? Então, tecidos, né, papel, papelão, né, metais, né, perecíveis, né, praticamente com relação a todo e qualquer material, né, pelo menos umidade deve ser observada, né, controle de umidade no ambiente, né, vazamentos, enfim, que possam afetar esse material. Claro que tem coisas bem específicas, né, materiais que vão necessitar uma temperatura, né, específica para armazenagem também, né, abaixo de determinado, né, grau, enfim, isso tudo deve ser observado. Redução de custos pela redução da movimentação. Então, a questão movimentação é bem importante, né, dentro do quesito armazenagem. Né? A movimentação desnecessária das mercadorias, né, né, fazer um deslocamento assim que seja necessário é custo. Né? E, claro, melhorar o atendimento ao cliente, seja ele interno ou externo, né, racionalizando o espaço físico, pensando
nesse espaço físico para que ele seja o mais racional possível. Né? A gente otimiza os espaços, o uso dos espaços. Né? Então, para isso, existem alguns segredos da armazenagem. A gente brinca que, se for segredo mesmo, né, a empresa vai estar perdendo aí as suas economias, né? Então, não pode ser segredo para nenhuma empresa, tá? Esses segredos da armazenagem. Distância é inimiga da produtividade, porque a gente já conversou a respeito, né? Deslocar material apenas, né, não agrega valor. O que agrega valor no material? Quando ele é transformado, quando ele é enviado para o cliente, isso sim agrega valor, né? Porque vai gerar o quê? Resultado financeiro, lucro, enfim. Agora, se eu tenho esses materiais muito distantes uns dos outros, né? Ou para fazer o envio do material, tem que fazer um deslocamento muito grande para fazer a pega, a busca, o picking do material, certamente, né, eu vou estar agregando custo e não valor. Tá? Porque o tempo somado do deslocamento, de todos os deslocamentos que acontecem, né, em termos de distância dentro da empresa, resulta em menos produtividade, em menos agregação de valor. Certo? Então, a distância é um problema sempre a ser observado em relação à armazenagem. Outro segredo é assumir responsabilidade e controle dos itens, né? Não só da área de gestão de estoque, o gestor, mas todos, né, que atuam dentro do setor, da área, devem ser responsáveis. Né? Tocar no material apenas quando puder agregar valor, faz parte da questão, né, do deslocamento, né, e da distância. Então, sempre que tocar no material, é para fazer alguma ação que vai refletir na venda desse material. Então, somente deslocar material, né, de um espaço para o outro não agrega valor. Funcionários são mais produtivos quando controlam o seu próprio trabalho, ou seja, a autonomia também, né, dar o treinamento, o desenvolvimento necessário às pessoas para que elas possam executar o trabalho de uma forma mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, sendo valorizadas. Priorizar a agilidade e a rapidez, né? Então, claro que todo processo tem as suas burocracias, mas a gente deve ter somente aquelas burocracias que realmente trazem valor, que realmente agregam o controle do processo. Né? Não somente um dado por um dado, levantar um dado, né? Armazenar aquele dado, né? Gerar um indicador que não traz resultado. Isso, em geral, tira a agilidade, a rapidez do processo. Né? Reuniões, né, que são feitas para decidir algo que nunca acontece. Né? Então, isso tira a agilidade e a rapidez do processo. Né? Então, o processo tem que ser pensado dessa forma, ágil e rápido, né? Para fazer procedimentos, atividades, né? Que realmente agreguem valor ao processo. Tá? Considerar sempre os clientes e fornecedores como parte do processo. A gestão da cadeia de suprimentos tem essa característica de olhar tudo, né? Desde o fornecedor até o cliente final. A gente pode pensar assim, e é claro, né, pensar assim, no fornecedor, quem vai fazer a gestão lá é o próprio fornecedor, é uma outra empresa, tem sua estrutura, enfim. Mas a empresa que faz parte dessa cadeia de suprimento como compradora, porque é ela que movimenta, né, essa cadeia, ela pode ter parâmetros de exigência, né, solicitações de qualidade, né, junto ao seu fornecedor. Então, a gestão de cadeia de suprimento chega no fornecedor sobre esse aspecto. Tá? Embora ela não tenha gestão direta lá dentro do fornecedor, ela vai fazer, então, a exigência de parâmetros, qualidade, né, dessa relação aí de fornecimento. Vamos ver as fases de armazenagem. Né? Então, a armazenagem, claro, né, tem seu faseamento, né, é um elemento importante na hora de garantir que esse material, né, ele não sofra perdas, danos, né, não haja nenhum tipo de prejuízo ou impacto em relação aos custos do material que está no estoque. A gente já viu que, pela apuração lá dos métodos de reposição de estoque, que lá, o método TEPS, o EPS, custo de reposição, né, custo médio,
a gente viu que os materiais, eles não são só uma quantidade no estoque, mas eles são um valor financeiro no estoque, o que torna o processo de armazenagem muito importante, porque qualquer perda dentro do estoque pode representar não só uma perda de quantidade, né, mas uma perda realmente financeira. E tem empresas que têm estoques, né, ou materiais armazenados no seu estoque em volume de milhões de reais, né? Então, perdas, às vezes, vão representar perdas de centenas de reais, muitas vezes, né? Ou milhares de reais para as empresas. Então, essas fases de armazenagem são muito importantes, né? Precisam ser realmente executadas com toda a observação, com todo o critério. Então, primeira fase de armazenagem é a verificação. Bom, para armazenar um material dentro do estoque, se é um estoque de matéria-prima, por exemplo, eu tenho que armazenar um material que tenha todas as condições necessárias de, posteriormente, ser utilizado em produção. Então, eu preciso identificar as condições para armazenamento do material que foi recebido para conservação. Então, aquele espaço, né, onde o material vai ser armazenado, as condições todas devem ser verificadas. Porque se esse material vai ficar um tempo ali, né, até ser solicitado pelo processo produtivo, por exemplo, né, ele tem que ter as condições de que se mantenha, né, preservado, íntegro, esse material até o seu uso. Se não for observadas as condições, quando for solicitado o material, vou olhar lá, teve umidade, perdeu a metade do material. Bom, impactou os custos, né? Impactou o fluxo produtivo, né? Vai ter que fazer nova compra. Então, é uma perda em cadeia que acontece dentro da empresa, né? Em função da não verificação. Então, a primeira fase é a fase de verificação, né? A segunda fase é a classificação e separação do material por tipo. Claro que o estoque, né, das empresas, né, o espaço de armazenagem, o espaço de armazenamento, precisa receber uma devida classificação e separação por tipo de material, né, o que facilita bastante depois, posteriormente, o picking, a busca, a pega desse material para o envio para o cliente final, para a entrega ao processo produtivo, por exemplo. Então precisa ter uma ordem, né, uma organização, um planejamento desse espaço, né? Então, vamos pensar, né, em diversas prateleiras e corredores. Tá? Então, essas prateleiras, né, podem ter uma divisão lógica. Né? Então, vamos pensar numa indústria de medicamentos. Né? Então, nas prateleiras, na prateleira número 1, a gente vai chamar ela de prateleira A. E o corredor dessa prateleira a gente vai chamar de corredor A1. Nessa prateleira A, nesse corredor A1, vão estar todos os medicamentos da área gástrica, por exemplo, né? De tratamento para a área gástrica. E aí cada coluna, né, com um tipo específico de medicamento, um determinado, né, princípio ativo. Tudo divididinho. Quando for feita a solicitação, eu sei que está na coluna A, no corredor A1, né, é um tipo específico, então vai estar em qual coluna ali, né? E assim para todas as outras prateleiras, né? Para medicamentos da área neurológica, outros medicamentos para a área vascular, e aí está tudo dividido e eu sei onde buscar, porque essa classificação, essa separação foi feita. Tá? Agiliza todo o processo, diminui os custos, né, e a movimentação. Claro que essas prateleiras, corredores, né, colunas onde o material vai ficar, precisa estar identificado. Em geral, as empresas utilizam um sistema de codificação, que pode ser uma codificação numérica, pode ser uma codificação, né, alfabética ou alfanumérica, né, misturando letras e números. Pode-se utilizar, né, identificações com etiquetas com código de barra ou QR Code, né, que facilita bastante, às vezes, a leitura através de um terminal, né, faz a leitura aí do QR Code, do código de barra, e eu sei automaticamente, né, quanto daquele material tem ali, as características daquele material a ser destinado para a próxima fase do processo. Pessoal, até aqui nas fases de armazenamento, está tranquilo para vocês? Podemos ir adiante? Querem fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Pode ser chamado de gôndola também.
Também, exatamente. Nossa, a Dependendo gente da... não tinha nem ideia, né? Tudo Desculpa, eu não ouvi É certo. bem tudo. complexo todo esse processo. Desculpa, eu ouvi a palavra processo no final ali, deu um ruído. É bem complexo esse processo, né? A gente pensou que era só deixar ali e deu o ponto. Fica lá e a gente vai precisar. Quando a gente precisar, a gente vai lá e pega. Mas é bem complexo, né? Tem que ter toda uma função. Exatamente, né? É complexo. E quanto maior for o armazém, quanto maior for o número, né, de produtos, tipos e classificações, né, mais complexo fica, né? E é claro, essa complexidade, ela se justifica, porque ela facilita depois, né, no momento da pega, da busca desse material destinado, né, ao cliente ou à produção, né? E evita, inclusive, que a gente faça, né, o envio de um equipamento errado, de um produto errado para o cliente, né? Ou envie a matéria-prima de forma equivocada para o processo produtivo, né? Essa complexidade, ela é positiva nesse sentido, né? Isso, facilita muito a vida. Facilita. Exatamente, né? Muito bem. Nós temos também a fase 4. Essa fase 4 é a guarda do material no local adequado. Então, como a gente falou antes, os materiais vão ter especificações especiais, alguns deles pelo menos, né? Algumas situações mais específicas do que outros. Em geral, né, vamos usar aqui um exemplo dos perecíveis. Então, vamos pensar nesses grandes redes de supermercado. Né? Tem lá o seu depósito. Tem alguns materiais que são perecíveis, mas que tem, pela característica, né, não tem uma necessidade de armazenar em temperatura muito específica. Por exemplo, grãos, né? Os sacos de arroz, feijão, né, seja de 5 quilos, 1 quilo, farinha, por exemplo, né? Consegue ficar no armazém, mas não precisa ter uma temperatura controlada. Tem um controle ali, né, de pestes, é claro, né, enfim, e um controle de umidade. Né? Mas vão existir elementos, né, para esse tipo de empresa que precisa de temperatura específica. Por exemplo, frios, né, queijo, né, presunto, né, peito de frango, essas coisas precisam de uma temperatura específica. Né? Os congelados, né, as carnes, né, frango, né, porco, carne suína, porque carne suína não é carne bovina, enfim, vai precisar de uma temperatura específica, né, frigorífico para armazenagem. Então, precisa respeitar as especificações do material, né, para fazer a guarda no local adequado. Tá? Eu citei aqui situações mais extremas com relação à condição física, né? Mas é claro, tem alguns materiais que, inclusive, independente dessa condição física, né, vão ter outras especificações próprias dentro do seu tipo, né? Materiais que eu não preciso ter muito cuidado em relação à temperatura, né, que vão ficar em temperatura ambiente. Mas tem algumas especificações do tipo grau de empilhamento, né? Alguns materiais, pelo peso desse material, eu não posso fazer um empilhamento muito grande, tem um limite, né? Eu posso colocar até 5 caixas uma em cima da outra, ou posso colocar até 10, depende do peso, né? Porque a embalagem suporta ou não aquele empilhamento. E se o empilhamento for superior, o que vai acontecer, né? O tombamento e, às vezes, a perda do material. Então, a guarda no local deve respeitar as especificações daquele material, né? Como ele deve ser devidamente armazenado, respeitando todos esses parâmetros, né? Não só de ambiente, né? Mas, inclusive, na forma dessa armazenagem. Né? Dá para empilhar? Não dá para empilhar? Tem que colocar lado a lado, né? Dá para colocar em pallet? Não dá para colocar em pallet, né? Como é que é feito esse processo? É tudo, né? Cada material vai ter suas características, tá? Próxima fase, verificação periódica do material. Como o material, né, os materiais precisam de uma condição, eles também precisam ser verificados dentro dessa condição. Né? Então, materiais mais comuns, né, que não precisam daquela controle de temperatura, enfim, mas
tem a questão da umidade. Então, eu preciso observar se não tem vazamento, se não tem goteira, né, dentro daquele armazém, né, se o empilhamento está sendo feito de forma correta. Preciso fazer uma verificação periódica nesse material, né. Naquele material que tem invalidade, então, por exemplo, né, o empilhamento está todo certinho, tem controle de umidade, controle de temperatura, está tudo ok, mas tem a validade. Então, todas essas coisas observadas, se eu deixar passar o prazo de validade, vai perder um material igual, né? Então, também preciso fazer esses controles, né? Prazo de validade. Aqueles perecíveis, por exemplo, né? A gente falou dos congelados, controle de temperatura, mas tem material perecível, no exemplo do supermercado que a gente estava trazendo, né? Os hortifruti granjeiros, por exemplo. Né? Tem coisas que vão estragar rapidamente, né? 2 dias e o material já começa a deteriorar. Né? Então tem que observar isso, né? Então, ir colocando em sequência, na sequência certa, como vai chegando do fornecedor para venda, porque se o alface que chegou hoje eu deixar para colocar daqui a 3 dias, já vai estar murcho. Então eu tenho que cuidar esses prazos, né? Então, o alface que chegou hoje é hoje que vai para a prateleira lá, né? Enfim. Porque se eu colocar na prateleira, né, no tempo errado, vai ter perda, né, do material. Então tem que ter essas verificações periódicas. Algumas coisas vão ser bem específicas, né, outras bem gerais para os materiais, mas todos eles vão ter condições de armazenagem, né, nesses diversos aspectos, e a verificação se dá nesses aspectos de cada material. Tá? Claro que cada empresa, cada área, né, cada setor, seja indústria, serviço, comércio, vai ter as suas características próprias em relação ao material, né? Uma empresa na área de tecidos, né? Tranquilo, não precisa tanta... Não, tem toda a parte de pragas, né? Em relação aos tecidos também, né? Que podem lá, né, causar perda, né? Em relação aos tecidos que estão lá armazenados, né? Umidade pode gerar né, perda daquele material, né, vai estragar o tecido, por exemplo, né, vai causar mofo, fungo naquele material, né, traça que vai destruir o tecido, enfim, uma série de coisas, né, que podem causar prejuízo em tecidos, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode pensar, mas não tem controle de temperatura, muito simples eu colocar. Não, tem todo uma situação. Inclusive, algumas áreas de tecnologia, né, vão ter cuidado em relação, inclusive, à quantidade de partículas de poeira no ar. Né? Tem alguns materiais da área de tecnologia, da área eletrônica, enfim, de alto nível, que não pode ter um número X de partículas de poeira no ar. Tem que ser muito limpo o ar, né, para que aquela produção seja feita com a máxima qualidade. Então, cada área vai ter as suas especificidades e tem que ser feita essa verificação periódica. Outra fase da armazenagem é a separação para distribuição. Então, chegou o momento, né, material todo devidamente, né, armazenado, chega um momento que esse material precisa ser distribuído, né, seja no ambiente interno, ou seja, distribuir para a produção, está lá a matéria-prima, a produção solicitou, vai ser dispensado à produção, você entregue à produção. Então, estou distribuindo para a produção, ou uma distribuição para o ambiente externo, né? Se é o depósito, a armazenagem lá do produto acabado, né? A um pedido do cliente, vai ser feito o envio desse produto final ao cliente. Claro, para isso existem as ordens e as requisições, né? Então, geralmente na área interna, na área de produção, é uma requisição de material, que vai ser destinada, né, à separação e envio para a produção. Quando é para cliente, é uma ordem, né, uma ordem de compra, enfim, é um requisito para envio do produto acabado para o cliente final. Tá? Essa pega, né, essa busca desse material lá dentro do armazém para entregar, seja para a produção ou seja para o cliente final, né, recebe um termo aí muito comum, muito falado, na área de armazenagem, gestão de materiais, enfim, na área de logística, que é o picking. Tá? Mas nada mais é do que, né, essa pega, né, ir lá fazer o picking, a pega do material, né, para distribuição para o cliente final ou entrega para o processo produtivo. Tá? Isso é chamado de picking.
Bom, no sistema de armazenagem, né, nós temos dois sistemas de estocagem básicos, que é o sistema de estocagem fixo e o sistema de estocagem livre. Tem dois sistemas e a gente pode pensar assim, tá, então, de repente um é melhor do que o outro. Não, né? Eles são diferentes. Cada empresa vai adotar um sistema de estocagem que melhor se adeque às suas necessidades, às suas características. Então, não tem um sistema melhor do que o outro. Todos eles vão ter, os dois, né, vão ter vantagens e desvantagens. Né? Claro que, a depender do tipo de empresa, de produto, do processo, um ou outro pode ser mais ou menos adequado. Tá? É a empresa que vai decidir, né, o que é melhor para si. Nós temos o sistema de estocagem fixo, tá? Então, existe um espaço, né, para cada material a ser armazenado, tem uma posição desse material, né, dentro desse almoxarifado, dentro desse armazém. Tá? Como o espaço é fixo, né, o código que identifica aquele espaço é sempre aquele, não há troca, né, de código daquele espaço. Então, o material, quando chega, é colocado sempre naquele mesmo lugar, naquele mesmo código que fica sempre naquele espaço. O que traz uma certa desvantagem em relação ao uso do espaço. Né? A gente pode ter, por exemplo, aquele espaço com aquele código ali vazio, sem material. Então, tem um espaço ocioso. Né? Então, seria uma desvantagem, uma área de armazenagem que não está sendo utilizada. Tá? Mas facilita no sentido de o picking, né? Tá lá, eu sei que tá lá, o endereçamento é sempre aquele para aquele material. Não preciso fazer alterações dentro do sistema, né? Porque o material não está trocando toda hora de lugar. Está sempre lá. Quando tem, está lá. Quando não tem, está lá no estoque, né? No sistema dizendo está vazio naquela posição. Ok. No sistema de estocagem livre, né, ele é inverso no sentido de que não existe um local fixo. Tá? Se no sistema de estocagem fixo eu tenho lá aquela prateleira com aquele código, o material vai sempre lá, no sistema de estocagem livre não, né? Se ocupa o espaço que está vazio. Tá? Então, facilita nesse sentido o uso ótimo ou otimizado do espaço. Então, não tem espaço ocioso, né? Eu estou usando todo o espaço disponível, independente, né, de códigos, porque esse código, ele é mutável. Aquele espaço, eu posso tirar aquele código dali, colocar um novo material e colocar um novo código ali. O que leva a um sistema de identificação mais apurado, ou seja, constantemente vou ter que estar mudando os endereçamentos, né, dos materiais que estão dispostos dentro do estoque. Então, no sistema eu preciso estar alterando, né? A coluna A, né, a prateleira C, né, não é mais aquele código, agora é outro código, outro material que está lá. Né? Esse é o sistema de estocagem livre. Ele otimiza o uso do espaço, talvez eu precise de espaços menores, porque estou sempre utilizando os espaços disponíveis, livres, né? Nunca tem espaço livre, estou otimizando nesse sentido, mas, no entanto, eu vou precisar de um sistema, né, bem apurado de identificação. Tá? Então, tem aí um risco, né, atrelado a isso. Então, os dois sistemas, né, são bons, cada um adaptável à realidade de cada empresa, tá? De cada organização. Perguntas, gente, sobre os nossos sistemas de estocagem, aquelas fases ali, né, que a gente viu de armazenagem, como é que tá para vocês? Tudo certo. Legal, obrigado. O Arthur mandou um tá tranquilo. Legal, Arthur. Ana Paula colocou um ok. Patrícia também colocou entendido. Tudo certo, senhor, bem tranquilo. Legal, Amanda, obrigado. Paulo colocou um ok, a Brenda também colocou um ok. Muito bem, gente. Mas preocupado, né? Vocês não falam pouco, né? Eu quero saber se vocês estão tão bem, né? Tá tudo certo. Então vamos adiante. Bom, o sistema
de estocagem, né, ou de armazenagem dos materiais, obviamente deve ser o mais eficiente, o mais eficaz possível, fazendo com que aquilo que deu entrada em determinada quantidade dentro do estoque permaneça nessa mesma quantidade, né, até a sua entrada no processo produtivo, através do processo produtivo, e dê o melhor resultado possível, produzindo todos os produtos possíveis, né, todo produto acabado possível, com aquele material a ser enviado ao cliente final. Quando a gente consegue isso, ou seja, não tive desperdício nenhum, de nenhum material, né, desde lá da armazenagem até a produção final, eu tive uma acurácia aí de 100%, né, do meu estoque. Quando acontecem as perdas, né, o desperdício, né, o extravio do material, né, eu tenho uma acurácia reduzida, ou seja, eu tenho menos de 100% de aproveitamento. A acurácia, então, é um indicador de desempenho que vai medir a eficácia do sistema de controle de estoque adotado pela empresa. Então, claro, as empresas fazem inventários, eventualmente, dos seus materiais e fazem a contagem comparativa, né, do material que está listado no sistema, o material que está fisicamente dentro do estoque. Então, o material chegou lá no recebimento, chegou 100 peças, é cadastrada a entrada desse material, né, 100 peças, entra lá para o armazém, né, para a armazenagem do material lá no almoxerifado de matérias-primas. Acontece alguma coisa lá, né, uma umidade, enfim, estraga algumas peças, das 100 ficaram 90. Né? Essa perda, né, de 10% vai levar a nossa acurácia, a eficácia do controle desse material dentro do estoque para 90%, ou seja, de 100 ficou 90, tive uma acurácia de 90%. Tá? Então, para esse tipo de indicador, né, o objetivo dele, né, o ideal dele é 100%. A acurácia de 100% é a meta desse indicador de acurácia. Como o material ele tem não só uma quantidade dentro do estoque, mas ele tem um valor financeiro dentro do estoque, a gente tem uma acurácia física e uma acurácia financeira do estoque. Então tem lá tantos por cento de acurácia em termos de quantidade, é a nossa acurácia física. Tantos por cento de acurácia em valor financeiro, né? O valor desse material no estoque é a nossa acurácia financeira. Obviamente que valores discrepantes de acurácia vão exigir da gestão da empresa, das equipes, né, a correção das falhas, para que essa acurácia, que esteja em alguma medida distante do 100%, né, caminhe em direção ao 100% de acurácia. Tá? Então vamos aí à nossa acurácia física. A acurácia física ela é calculada pela comparação, então, do número de itens que são efetivamente contados no estoque, dividido pelo número de itens que estão listados no sistema. Tá? Então, uma comparação do que tem lá físico dentro do estoque e o que está contado no sistema. O sistema se registra quando o material chegou, né? A quantidade que chegou. O contado no estoque é contado para verificar se houve algum tipo de perda. A divisão entre um e outro vai me dar um índice que, multiplicado por 100, vai me dizer qual é a acurácia física em termos de quantidade desse material. Tá? Então, essa é a fórmula, né? Nós vamos ver um exemplo de cálculo. Acurácia física, um exemplo prático aí. Uma empresa vai inventariar lá o seu estoque e tem uma quantidade listada, ou seja, registrada no sistema, de 350 peças. Cada peça dessas custa R$22. Ou seja, o total dessas 350 peças, né, vezes os R$22 dá R$7.700. A empresa fez o inventário, ou seja, foi lá contar fisicamente no estoque, né? Fez a contagem e verificou a existência de 259, ou seja, de 350 que tinha que ter, tinha de fato 259. Como cada peça é R$22, né? Então totaliza ali, de fato, R$5.698 em estoque. A pergunta é, qual o percentual da acurácia física? Então a gente vai dividir o número de itens contados, os 359, pelo número de itens listados no sistema, 350.
dividir um pelo outro dá 0,74. Como a gente quer saber o percentual, não é o índice, a gente vai multiplicar por 100 e vai achar, então, 74% em relação à quantidade. Então, essa acurácia desse estoque aqui é de 74%. Qual é a diferença para 100%? Que a meta é 100, né? Qual é a diferença para 100%? 26%. Então, tem 26% de perda desse estoque. De alguma forma, houve algum tipo de perda. 26% na quantidade e 26% no valor financeiro, né? De perda. A acurácia 74 é uma acurácia péssima, né, para a empresa. É mais de um quarto de perda, né, do estoque, em valor financeiro e em quantidade. Se isso acontece com todos os materiais do estoque, né, a empresa perdeu aí 26%, um quarto de todo o seu estoque, imagina, né? Se é um estoque de milhões de reais, imagina perder, né, 25% de milhões de reais. Então, a acurácia física, como a gente falou, ou a acurácia financeira, é um indicador que tem que estar o mais próximo possível de 100%. Tá? E a acurácia financeira, como funciona? O princípio é o mesmo, né? Só que agora se utilizam os valores financeiros. Tá? Então, aqui não se fala em quantidade, se fala em valor. Então, a comparação entre o valor do item contado e o valor dos itens listados. Os itens contados efetivamente no estoque e os itens listados no sistema. Então, o valor financeiro dos contados dividido pelo valor financeiro dos itens listados. Vamos ao nosso exemplo novamente. Mesmo exemplo, né? 350 peças a R$ 22, que resultam, né, listados no sistema, R$ 7.700. Contado efetivamente lá no estoque, se encontrou 259 peças, que é a R$ 22, né? Chegam a R$ 5.698. Pergunta qual o percentual da acurácia financeira. Vou pegar os itens contados, o valor, né, financeiro dos itens contados, 5.698, e vou dividir pelo valor financeiro desses mesmos itens listados. Então, 5.698 dividido por 7.700 dá os mesmos 0,74, né, que multiplicado por 100 dá 74% de acurácia financeira. Tá? Então, teve 26% de perda financeira. Então, acurácia física e acurácia financeira. Para saber exatamente a quantidade de peças perdidas, 350 peças é o que deveria ter, menos as 259 que efetivamente tem, né? A gente descobre ali o número de peças que se perdeu. Financeiramente, a perda, né? Era para ter 7.700, né? Tem 5.698, faz um menos o outro, descobre financeiramente, né, o valor total dessa perda financeira. Tá? Pessoal, entendido o cálculo da acurácia? Tudo certo. Legal. Eu, mais ou menos, assim, negócio de vírgula ali, aquele porcentagem ali, tá me pegando um pouco. Tu Eu vou ter pudesse, que. Hã? se pudesse especificar um pouquinho mais qual é exatamente a tua dúvida aí para a gente. Digamos naquela outra, não nessa. Essa ali. Tá, Puder explicar de novo. Tá, 259 dividido por 350. tá. Achou aquele valor ali. 0,74, isso. Aham. Tá, Que deu certo. É que na verdade das vírgulas me pega um pouco nesse negócio de vírgulas. tá. Se tu colocar na tua calculadora, tem uma calculadora? Tem. Tá. Então coloca aí 259 divididos por 350. Vamos ver aqui. É só que às vezes eu tô meio confusa, né? Porque o resto tá tranquilo, tá, Sim, sim. né? Até eu trabalho numa empresa, sabe, que eu tô vendo toda essa parte que o senhor tá falando agora, né? Sim. Direitinho, né? No dia a dia, sabe? Legal, né? Isso ajuda bastante, né? Aham. Comparar a prática com a teoria. Mas eu vejo os guri, às vezes, procurando um produto que faltou um produto e tá marcando no estoque. Tem que achar porque Sim. é aquele produto ali, sabe? Aham, exatamente. Aham. Fez a divisão? Quanto é que tu achou aí? Peraí. Ai, tô procurando a calculadora aqui no celular. Ai, prof. Cadê o troço?
Tá, mas se eu dividir vai dar certinho ali, 0,74, né? Isso, vai E se eu dar. quero. Tá, e por que que foi vezes 100, então, digamos assim? A gente precisa transformar para percentual, né? Então, 0,74 é um índice. Para mim Percentual transformar esse 0,74 para percentual, percentual é por 100, né? Então, eu multiplico por por 100. 100, por isso é percentual, e a gente transforma esse 0,74 em 74%, Aham. Porque tá? aqueles 259 é 100% do que tinha, digamos assim? Esses 259 ali já é um número contado, você já tem uma perda, né? Deveria ter Aham. 350. Aham. É 259, então quer dizer que é 100%, né? 259 não é o 100% aqui nesse Não é caso. 100%. 259 é o número com as perdas já, né? Já Meu com as 100%, perdas. Ah, isso, tá. meu 100% seria os 350. Ah, sim, os 350, né? Ah, tá. Isso, Acho que agora eu entendi. isso. Tá. Obrigado, prof. Nada, tranquilo. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Participem, façam que nem a colega, né? Não deixa passar uma dúvida. Interajam, né? Seja pelo chat ou seja ao vivo, habilitando o microfone, que é sempre muito bom, né? Quando vocês interagem, tiram as dúvidas de vocês. Não, senhora, a princípio a tua explicação está sendo bem clara, assim. Tá bem tranquilo para mim, pelo menos. Certo, tranquilo, Amanda. Obrigado. Andresa colocou acurácia física e financeira, no fim, a mesma porcentagem. Isso vai ser a mesma perda percentual, né? E aí, claro, a gente precisa identificar ali a quantidade, né? Quando for a acurácia física, quantos perdeu em quantidade. Tem que fazer aquela redução, né? Uma quantidade menos a outra. Pra depois descobrir qual é a perda financeira, diminui o valor financeiro um do outro, descobre qual é o valor financeiro perdido de fato. Mas num mesmo exemplo, né? A perda financeira e a perda física vão representar o mesmo percentual. Bem observado pela Andressa aí. Andresa, né? Desculpa. Chamando a Andresa de Andressa já. Obrigado pela pergunta, Andresa. Muito bem. GNT. Então, a acurácia foi isto, né? Podemos fazer o nosso intervalo. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta a fazer ou dúvida, a gente faz o nosso intervalo, né? 15 minutinhos para vocês respirarem, né? Descansar um pouquinho da voz do professor, fazer um lanche, tomar um café, comer alguma coisa. E daqui a 15 minutos a gente retorna, pode ser. Aí na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada e depois da chamada a gente continua com a nossa aula, só que agora, né, no formato de exercícios ali no Classroom. A gente permanece ao vivo o tempo inteiro, né? Desde aí do início às 9 até o meio-dia, porque enquanto vocês estão fazendo os exercícios, eu permaneço ao vivo aqui para tirar dúvidas ou perguntas que vocês possam fazer sobre os exercícios, tá? O relógio aqui são 10h30, então nós voltamos ali às 10h45. Arthur já colocou no chat aí, pode ser, a Brenda também, legal. Pode ser. Ok, valeu, Renan. Então, 10h45, retornamos no intervalo, tá? Eu só fecho o microfone e a câmera e abro de novo às 10h45 já para a chamada. Então, o ideal, né, gente, se puderem, não desconectem, né? Durante o intervalo, para tentar reconectar na volta, porque de repente na volta eu já vou estar fazendo a chamada e quando tenta reconectar, né, já passou seu nome na chamada. Então, se possível, né, não desconectem, permaneçam conectados durante o intervalo, tá? Então tá, gente, até daqui a pouquinho.